Quarteto Fantástico tá voltando aos cinemas, que é um território ali que eles nunca tiveram muita sorte, né? Apesar de serem uma equipe super tradicional nos quadrinhos, tanto que eles literalmente começaram o universo Marvel que a gente conhece hoje, nas telonas eles tiveram uma jornada complicada, que começou com um filme que nem saiu nos cinemas, com dois que são mais ou menos, apesar da nostalgia fazer muita gente ter muito carinho, e uma terceira tentativa que, pelo amor de Deus, ninguém gosta. Então agora, nesse quarto filme que chega oficialmente nos cinemas, a gente tem aí uma grande expectativa de que será que esses personagens finalmente ganharam um filme bom? Eu vou dizer que ganharam, mas com alguns probleminhas. Primeiro filme da equipe dentro do universo Marvel atual dos cinemas, que começou lá no filme do Homem de Ferro, Quarteto Fantástico Primeiros Passos mostra a equipe vivendo o dia a dia num universo paralelo, né? Eles estão numa terra alternativa ali no meio dos anos 60, uma versão futurista dos anos 60, né? Com carros voadores e tudo mais, em que o mundo entra na mira de Galactus, né? Esse ser gigantesco e poderoso com poder de comer planetas inteiros, finalmente chega na Terra e o nosso queridíssimo Quarteto Fantástico precisa fazer alguma coisa quanto a isso. Mas vamos começar falando do que eu gostei desse filme. E eu acho que uma das melhores coisas dele, facilmente, é o visual. Eu acho que é um dos filmes mais bonitos que a Marvel já fez em todos os tempos. Porque Primeiros Passos tem essa estética retrofuturista, né? Eu vi muita gente comparando com Jetsons e tudo mais. E eu acho que isso engrandece o filme de uma forma bem diferente. Porque eles trazem esse retrofuturismo, né? Essa estética, de um jeito muito vivo, sabe? Muito pulsante. De uma forma que eles convidam a imaginar realmente como seria um mundo onde tem carros voadores e máquinas robôs e etc. lá nos anos 60, assim. Então, ao mesmo tempo, ele traz uma vibe nostálgica que não se vê mais, com a imaginação indo lá longe, né? E eu gosto muito como o filme captura, como ele realiza isso, porque eu achava que seria só uma questão estética mesmo, né, cosmética, vamos dizer assim, o que já seria bom se fosse bem feito, mas eles vão além, assim, você vê por outros departamentos como fotografia, edição, que eles estão mirando mesmo em trazer esse sentimento, né, de anos 60, uma coisa mais antiga, que já coloca esse filme muito à parte do que a Marvel faz normalmente, né, que se passa nesse mundo atual que, por vezes, é filmado de um jeito meio sem graça até. Eu acho que vocês já devem ter visto algumas críticas aí aos filmes da Marvel dizendo que é tudo muito cinza, sem vida, né? Talvez pra ajudar nos efeitos especiais, sei lá. E é uma crítica bem válida. Então você vê um filme que é meio que o oposto disso, onde você vê que teve muito cuidado na construção dos cenários, né? Das bugigangas que eles estão mexendo, dos trajes e tudo mais. Já é uma boa carta de apresentação, porque afinal de contas a gente tá falando de um filme, né? Uma parada audiovisual. Eu particularmente gostei muito e queria até viver mais dentro desse universo, sabe? Eu queria poder explorar mais algumas coisas dessa Nova York do Quarteto Fantástico. Principalmente porque o Quarteto Fantástico, apesar de serem super-heróis, eles estão mais ligados a essa parte de ficção científica, né? Como o filme mostra essa coisa de explorar o espaço e tudo mais. Então você tem uma estética ali que comunica isso, né? Em vez de eles estarem presos nesse mundo cinza que eu e você vivemos, eles estão num mundo fantástico mesmo, né? Que permite que esse tipo de personagem não só exista, como haja, tem as preocupações que eles têm. Então, assim, é um raro caso em que o mundo, né, o cenário e tudo mais dentro do universo Marvel conta a história tanto quanto os próprios personagens. E eu acho que isso capta, né, a nossa atenção, faz a gente se engajar na história de um jeito bem diferente. Até porque ele pega como influência o tipo de filme de ficção científica que era feita na época que o Quarteto Fantástico foi criado nos quadrinhos, né? Que é justamente os anos 60, onde tinha essa era espacial e tava todo mundo pensando como seria o futuro. Então faz sentido que um filme que adapta esses personagens se alimente disso e traga a própria versão, né? E aí, pra viver nesse universo que já capturou a gente logo de cara, a gente tem um quarteto que é facilmente a melhor coisa do filme. Eu sei que pode ser meio óbvio, tipo, não me diga que o Quarteto Fantástico é a melhor coisa do filme, Quarteto Fantástico. Mas é porque realmente é uma parada meio difícil de fazer, como a gente já viu em outros filmes, que é essa dinâmica familiar entre eles, né? Porque uma coisa muito importante para esse filme é fazer a gente acreditar que se trata de uma família ali, não simplesmente 4 pessoas que querem salvar o dia juntas, né? E eles fazem isso muito bem. Eu acho que até a primeira preocupação, assim, eu digo que nesse filme a família vem antes dos heróis, sabe? E isso é o que conecta o filme todo. É meio que a linha que amarra toda a aventura, né? E eu acho que eles fizeram isso muito bem. Isso se deve muito ao trabalho do elenco, que se esforçou para fazer essa química funcionar, né? E realmente deu resultado, porque ao longo de toda a aventura você nunca perde de vista que você tá falando ali de uma família, que o que quer que aconteça com eles é uma parada muito pessoal, sabe? Não existe tática, estratégia, a gente tá falando de uma esposa, de um marido, de um irmão, sabe? De um melhor amigo que é praticamente um irmão.
Então, eu acho que isso torna os personagens muito cativantes pra gente, ao ponto de que a gente torce pra que tudo que eles façam dê certo, não só do ponto de vista super-herói, que eles têm que salvar o dia, não sei o que. Tem um certo momento em que eu até pensei, mano, que se lasque em Nova York, é isso aí, sabe? Eles têm que se proteger. E eu acho que isso é muito positivo, isso diz muito sobre o quanto eles conseguiram fazer a gente se importar, o quanto eles conseguiram cativar num filme que isso é super importante. E aí dá pra falar individualmente, né? Particularmente eu ainda não sou muito fã do Reed Richards, do Pedro Pascal, eu preciso dizer isso. Eu acho que ele tá muito bem, tá competente, o homem é carismático pra caramba, mas eu senti uma certa distância dele, vamos dizer assim, coisa que eu não senti, por exemplo, com os irmãos Storm, né? Primeiro a Sue, que pra mim, pô, é fácil uma das melhores coisas do filme, assim, ela tá realmente muito maneira. A Vanessa Kirby, assim, eu acho ela já super carismática e eu tava muito curioso porque pelos trailers eles mostravam, né, ela em ação, mostrava ela fazendo discursos, mas eu queria ver a personagem como um todo, assim, uns detalhes que não dá pra colocar num videozinho de 3 minutos que tem que vender o filme pro público, né. E pra minha surpresa, ela mandou muito bem. Na verdade, surpresa não, porque eu gosto muito da Vanessa Kirby, já não é de hoje, eu acho ela realmente uma atriz muito boa, mas assim, como Sue, a versão dela pra Sue, eu acho que é fácil, a melhor Sue live action, o que não diz muita coisa porque, né, as outras tiveram um trabalho meio prejudicado por conta de roteiros que claramente não sabiam escrever uma super heroína. Mas assim, o que ela faz aqui nesse filme eu acho que demonstra muito não só da questão da força da personagem, mas do carisma também, sabe? Eu acho que dos 4, talvez ela seja a personagem com quem eu mais queria trocar uma ideia, com mais queria ser amigo, vamos dizer assim. Com exceção, talvez, do irmão dela, que é o Johnny, que aí, cara, aí o filme deu um tapaço na cara. Porque são personagens tão icônicos, né, que eles meio que se escrevem sozinhos, vamos dizer assim, se você for preguiçoso. E eu fiquei com medo dos roteiristas desse filme serem preguiçosos. Colocar, tipo, o Johnny é o adolescente, o mulherengo, não quer nada com a vida, ele não sabe falar sério e tudo mais. Mas o que eles fazem aqui com esse personagem, cara, foi realmente muito, muito divertido de acompanhar, porque ele ainda é tudo isso. Mas não só. A gente vê ele em ação de uma forma diferente que eu fiquei, caraca, que da hora, sabe? Foi muito maneiro ver que eles viram o personagem de uma forma mais tridimensional, sabe? Que é algo que infelizmente não acontece com todo mundo. Por exemplo, o Coisa, pra mim, foi meio que um desperdício. Ele tá ali no filme, mas ele não tem exatamente um arco, né? Ele tem coisas que você imagina, que o filme sugere, que ele deixa no ar que estão lá, e aí são lacunas que você completa com a própria mente, porque o próprio filme não desenvolve ele o suficiente. E assim, no resultado final dá pra entender essa escolha, dá pra entender o porquê que eles foram por esse caminho, mas sei lá, particularmente o Coisa é o meu favorito do quarteto, então eu queria que ele tivesse mais do que ele teve, sabe? Ainda que o que ele teve foi muito maneiro, eu achei muito melhor o retrato que eles fizeram nesse filme do que nos anteriores, onde eles tratam esse drama dele, de se aceitar ou não, de ser um monstro e um herói e tudo mais, de uma forma mais inteligente até, sutil, acho que sutil é a palavra, do que os anteriores, né? Que deixava isso muito claro, inclusive de uma forma até meio tosca, em alguns episódios ali, que esse filme não fez, evitou, foi muito legal, só que eu acho que poderia ter ido além, sabe? E eu acho que esse eu acho que eu já posso entrar então na parte dos meus problemas com o filme, que eu acho que o grande problema de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, pra mim, é justamente isso. Ele é plenamente satisfatório, ele faz certinho, sabe? Ele é funcional, ele é divertido, eu saí da sessão, pô, que filme legal. Mas ele podia ser tão mais, porque assim como o Coisa, vários outros elementos estão ali, são feitos bonitinho, só que não tem o desenvolvimento que mereceriam, sabe? E aí um exemplo a gente tem os vilões, né, que é o Galactus e a Surfista Prateada. O Galactus, primeiramente, ele surge pra mim de um jeito que é o que a gente queria ver o Galactus no cinema desde sempre, sabe? Em vez daquela fumaça covarde lá do filme de 2007, a gente tem um bichão com um chapéuzão gigante e a gente viu legendado na cabine, né? Então ele tem a voz do Ralph Ineson, que pra quem já assistiu A Bruxa ou qualquer outro filme, sabe que o homem tem a voz de um trovão. How sadly hath the Lord testified against you. Então assim, perfeito. Eu falei assim, caraca, agora vai, da hora, vambora. E a Surfista também, o jeito que ela aparece na história, o perigo que ela oferece, eu acho que eles conseguiram realizar de um jeito muito bom, tanto que algumas das melhores cenas desse filme envolvem ela justamente por conta da parte da ação, do espetáculo, que eu acho que eles conseguiram pensar muito bem, assim. Tiveram alguns momentos em que eu me joguei pra trás na cadeira e fiquei, caraca, que da hora, sabe? Que é um nível de
cuidado, de capricho que, sinceramente, já não se via na Marvel há muito tempo, assim. Então, principalmente quando a gente tá falando de uma luta contra um alienígena, né? Porque quando a gente pensa em luta na Marvel, a gente pensa no quê? Soldado Invernal e Capitão América saindo na mão com faquinha e tudo mais, que eu acho que ali foi o auge. E esse filme faz... Pô, é complicado essa comparação, mas eu acho que o filme mostra esse nível de capricho, sabe? Que a gente viu ali de uma forma, fazendo justamente o contrário. Enquanto o Capitão América e tudo mais chamou a atenção por ser uma parada pé no chão, sabe? Os caras estão ali no soco, na faca e tudo mais. O Quarteto Fantástico demonstra esse mesmo capricho do lado oposto, com uma fantasia gigantesca, com perseguições em alta velocidade no espaço, que você fica, caraca, que negócio bem feito, que treta, como é que isso vai acabar, pra onde isso vai? E eu acho que isso foi um negócio muito positivo. Só que como personagem, a jornada da Surfista Prateada é meio que previsível. Você já sabe como eles vão aparecer, como eles vão se portar, o papel que eles vão desempenhar ao longo da jornada. E assim, por um lado faz sentido, eles estão adaptando um dos maiores clássicos dos quadrinhos de super-heróis, ponto. Não tem muito pra onde fugir, a gente sabe disso. Só que é meio chato que você já saiba de antemão pra onde as coisas estão indo, sabe? Então quando os personagens estão lá confabulando, com medo, né? Quando chega um obstáculo novo, quando chega uma reviravolta nova, você não se impressiona, você não fica, oh meu Deus, pra onde isso vai? Você fala, ah tá, daqui vai pra cá, daqui vai pra cá, legal. E isso eu acho que é um problema, sabe? E isso eu acho que tira um pouco o fator uau, sabe? Aquela coisa que vai fazer você sair do cinema falando, caraca, que filme! Porque assim, novamente, é um filme legal, eu gostei muito, mas eu acho que faltou um pouco sair um pouco dessa preocupação, dessa zona de cuidado de fazer um negócio perfeitinho, sabe? Porque, pô, a gente tá falando da Marvel, olhando, né, ao redor, saindo um pouco do filme e olhando pro universo de onde ele tá, que é um universo que nos últimos anos tá desapontando, tá falhando um pouco em bilheteria, né, pros padrões, porque antes qualquer filme da Marvel batia bilhão de bilheteria, o que, né, pros executivos, os donos, devia ser maravilhoso, e quando a grana começou a diminuir, a galera fica preocupada, e isso com certeza leva a algumas pressões de que, ó, você não pode errar, você não pode deixar pontas soltas para que o público se desanime, para que o público não goste, para o público questionar. E aí você começa a tomar decisões meio que jogando no seguro, de tipo, ó, isso não é a coisa mais criativa do mundo, não é a mais ousada do mundo, mas também não tem erro. O público vai entender, tá explicado no filme, sabe? E eu acho que não é uma questão de explicar, é de fazer sentir, principalmente com o Quarteto Fantástico, que é uma equipe que convida a gente a usar a imaginação, né? Convida a gente a explorar coisas que a gente não conhece. E aí, quando você entrega algo que é meio que exatamente o que você tá esperando, você fica meio... Principalmente porque, ok, essa entrega do que a gente tá esperando e tudo mais é muito bem feita. Tem muito capricho, tem muita criatividade envolvida. E aí você pensa, pô, seria tão maneiro você pegar todo esse capricho, toda essa criatividade e ousar e fazer um bagulho doido. Principalmente porque talvez essa criatividade, essa maluquice tenha existido em uma versão anterior do filme. Porque assim, o diretor Matt Shakman, ele falou alguns dias atrás que muita coisa acabou cortada do filme porque não cabia, né? E ele usou como exemplo o John Malkovich, né? Que, pô, é um grande ator. Quando ele foi anunciado, depois apareceu no trailer, um monte de gente, incluindo eu, ficou super empolgado e o cara nem tá no filme. Aí você fica pensando, pô, quantos John Malkovichs não estão lá, sabe? Quanto material não foi filmado, tava planejado pra estar ali, mas acabaram cortando, seja porque não cabia, seja por medo de, ah não, isso é esquisito demais, ah, isso tá sobrando, isso é maluco demais, sabe? Então, não sei, essa última parte do que eu falei é só uma especulação minha, tô chutando, mas que eu acho que faz sentido, talvez, pra entender um pouquinho do porquê que eu achei o filme maneiro, divertido, legal pra caramba, mas infelizmente ainda não é fantástico. Só que assim, apesar desse gosto de que poderia ter sido melhor, eu gostei muito desse filme, eu gostei muito dos personagens, de verdade, eu torço muito pra que esse filme faça sucesso e eles voltem de novo, porque eu realmente gostei de passar um tempo com eles, de fazer parte dessa família, vamos dizer assim. Tanto que eu tô meio que empolgado pra ver o que vem a seguir, né? Eles já estão confirmados nos filmes dos Vingadores, o que me dá um certo medo, esse filme em si. Mas, sei lá, se tiver um novo Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico 2, sei lá, eles anunciarem 8 filmes do Quarteto Fantástico, nesse momento eu assistiria os 8, vamos dizer assim, porque eu realmente me senti agradado e tem um potencial enorme. E o pouco desse potencial que já foi utilizado já me fez voltar pra casa feliz. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu vou encerrar esse vídeo novamente te convidando a se inscrever no canal, deixar um like, principalmente porque ainda vou falar bastante de Quarteto Fantástico aqui, inclusive de um crossover que o Quarteto Fantástico fez com o Superman lá nos gibis. Uma coisa que ficou meio esquecida, mas a gente vai retomar.
Eu te convido também a conhecer a TV Colossos, o nosso podcast onde eu, Nico Garofalo e Thiago Lins falamos sobre X-Men e cositas más da cultura pop. Então a gente tá preparando a segunda temporada que vai vir, crocante. Então vem com a gente, você vai curtir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.